A gente começa essa edição com o presidente Jair Bolsonaro, que chorou ao participar de uma cerimônia militar em Brasília. As imagens foram flagradas pela TV Brasil, que transmitiu o evento. No vídeo dá para ver Bolsonaro emocionado depois de cumprimentar oficiais promovidos. Apesar das lágrimas, Bolsonaro mais uma vez não fez nenhum discurso. Essa é a terceira aparição pública de Bolsonaro desde 26 de novembro. O presidente esteve na formatura da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, e em mais duas cerimônias de promoção de oficiais em Brasília. O evento de hoje foi o primeiro em que Bolsonaro apareceu ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro desde as eleições. Vamos ao debate aqui com os nossos analistas. Raquel Landim, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Felipe. Historiador Marco Antônio Villa, um prazer revê-lo. O prazer também, Felipe. E César Calejão, boa noite, tudo bem? Boa noite, querido. Boa noite, Villa. Boa noite, Raquel. Eu começo com você, Raquel. Como é que você vê essas lágrimas de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que, de certa forma, mantém aquele silêncio desde a derrota eleitoral para o Lula? Felipe, é um assunto mais delicado, né? O presidente Jair Bolsonaro, segundo os relatos das pessoas que estão em volta dele, de aliados mais próximos, ele não estava preparado para perder a eleição. Então, você tem muitos relatos dele realmente muito abatido, com dificuldade para reagir. Ele teve também o problema na perna, né? Porque é uma doença ali complicada, que exige um tratamento chato. Enfim, os relatos são de um período mais difícil para ele, em que ele se mantém nesse silêncio. Mas aí também tem uma avaliação de que não é só uma questão pessoal, emocional. Tem também um pouco de estratégia aí. O Bolsonaro ele perdeu o discurso com a eleição do Lula e com os apoiadores dele, primeiro nas estradas e depois nas portas dos quartéis. Ficou muito difícil para ele, porque ou ele abraçava um discurso golpista e aí ele podia ter problemas com a justiça, ou ele fazia um discurso mais moderado e aí ele desengajava esses apoiadores. E nas redes sociais, entre você ser moderado e você ficar em silêncio, é melhor você ficar quieto, porque aí você perde engajamento, mas você não perde o apoio, você consegue mobilizar aquela rede em algum momento. Então, está fazendo falta para a oposição, é o que dizem os aliados. A liderança dele, a fala dele para organizar, por exemplo, algum tipo de oposição nessa PEC do estouro, se bem que o governo dele também está interessado nessa PEC, isso a gente discute depois, mas eu acho que é isso, assim, tem uma parte emocional que fica muito clara hoje no choro dele, acho que fica ali bem evidente, e também tem uma parte de estratégia política e de falta mesmo de discurso. Villa, vai lembrar que a diplomação do Lula como presidente foi antecipada do dia 19 para a próxima segunda-feira, dia 12, e depois tem a posse, dia 1º de janeiro de 2023. Você acha que é uma estratégia bolsonarista manter os seus seguidores mobilizados para que haja atos de protesto na diplomação e na posse? Bem, parece que sim, Felipe. Continua, mas em número muito pequeno, né? Se a gente for olhar em números absolutos, são gatos pingados que estão, por exemplo, na cidade de São Paulo, no Ibirapuera, em Santana, na Rua Alfredo Pujol, por exemplo, né? Ou em outras capitais e cidades do Brasil. Em termos de mobilização, é quase que nula, porque houve um reconhecimento por todos de que as eleições foram absolutamente legítimas, limpas. Já na própria noite do dia 30 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs, os governadores eleitos, aqueles que foram para o segundo turno no dia 30, os observadores internacionais, e não houve um caso comprovado de fraude de urna eletrônica. Portanto, o discurso em termos racionais, não dá para ser feito. Mas ele, como um engenheiro do caos, e aí é interessante ver a especificidade do Bolsonaro. O Giuliano da Empoli, um livro que ficou muito conhecido aqui no Brasil, chamado Os Engenheiros do Caos,
ele desenha esse tipo de personalidade, como o Orbán na Hungria, o Trump nos Estados Unidos ou o Bolsonaro no Brasil. Esse tipo de liderança vive muito da fala, precisa sempre do discurso. Ou podia citar o caso italiano também, né? O Bolsonaro é um caso anômalo, né? É um engenheiro do caos tropical. Ele não fala no momento que ele teria de falar. Tem as questões que a Raquel bem destacou, o receio de passar uma linha que vai ter problemas com a justiça a partir de 1º de janeiro. E aí ele vai estar em primeira instância. Então, ele tem esse problema. Mas, por outro lado, ele teria de ter um discurso que conseguisse ser, para a sua base, relativamente radical, que na leitura dele, o mundo se divide entre bem e mal, né? E o bem é sempre ele, mas ele não consegue ter esse discurso. Ou seja, com isso ele já está anunciando que está perdendo a liderança nesse campo mais extremista, no campo da direita e no campo da centro-direita. Outros vão ocupar esse espaço. Dificilmente, depois do dia 1º de janeiro, ele será o líder em contexto, como foi quando ele tinha a tão famosa, como ele sempre diz, a caneta. Sem a caneta, ele vai perder essa liderança rapidamente, inclusive para as eleições municipais daqui a 2 anos. Calejão, como é que você vê essas lágrimas? Tem uma sensibilidade aflorada, uma tristeza com a derrota eleitoral? Como é que você vê? Tem uma estratégia aí por trás de passar uma imagem mais sensível, de uma figura humana, emocionada? O evento militar emociona Jair Bolsonaro de alguma forma? É teatro? É verdadeiro? O que você... Olha, Felipe, eu concordo com as análises do professor Villa e de Raquel em gênero, número e grau. Eu acho que é um pouco dessas duas coisas, sobretudo com o que a Raquel disse. Me parece que é extremamente pertinente, tem um pouco de estratégia e tem um pouco de frustração legítima no que diz respeito a ele efetivamente esperava ter vencido. O que eu acrescentaria nessa medida é o seguinte: o governo do Bolsonaro foi extremamente personalista. Foi um governo extremamente personalista que dependia em ampla medida da própria figura do Bolsonaro e se articulou com base do que pretendia a família Bolsonaro. Isso na política externa brasileira, isso no que diz respeito a diferentes dimensões de como o próprio governo atuou dentro do país. Na medida em que você faz isso, você atua de uma maneira muito personalista, a derrota tem um sabor muito mais amargo, porque você atribui para si a condição de líder e tenta, de alguma maneira, capitalizar politicamente com base nesse parâmetro. Quando isso não se concretiza, é óbvio que você não consegue, a meu ver, pelo menos, enxergar essa derrota como um estadista e você tende a, de muitas maneiras, enfrentar isso de uma maneira mais aguda, que é precisamente o que a gente está vendo nesse caso. Ele está com uma ferida. O próprio Carlos Bolsonaro postou uma foto bastante dura, no qual aparece a ferida da perna dele, ao que tudo indica uma erisipela, pelo menos ao que tudo indica, a foto é efetivamente da perna do presidente. Isso, sem dúvida, tem um fundo emocional bastante significativo, a própria doença. Pessoas com as quais eu conversei, médicos, dizem que tem um fundo emocional bastante importante e ele está, de alguma forma, tendo trabalho para digerir essa derrota. Agora, você tem aí, por exemplo, como o professor Villa muito bem colocou, diversos líderes ao redor do mundo que se articulam nessa maneira. Você tem o Duda na Polônia, você tem o professor disse Orbán na Hungria, você tem na América Latina um sem número de figuras, por exemplo, como Axel Kaiser, como Glória Álvarez, Javier Milei na Argentina. Tem um sem número de líderes e de pessoas que estão postulando o principal cargo da nação nessa medida, que atuam como o Bolsonaro. Então, me parece que é um modelo da extrema-direita, uma forma de atuar politicamente no mundo, mas que quando efetivamente a coisa não sai como planejado, tem um preço alto. É esse preço que o Jair Bolsonaro está efetivamente pagando nesse momento, Felipe. Exatamente. A gente está vendo aqui as imagens do Jair Bolsonaro no evento, escorreram ali algumas lágrimas dele, o olho pelo menos estava raso d'água, né, como diziam os versos dos sambas. Raquel, o que você acredita que o Bolsonaro, sendo Bolsonaro, evidentemente, deveria estar fazendo nesse momento de transição? Bem, governando, primeiro, né? Ele é presidente até o dia 31. A agenda dele está muito vazia desde que ele perdeu a eleição. A gente está com uma série de problemas ainda no governo, está faltando dinheiro para tudo por conta do teto de gastos, então tem
uma série de cortes. E o que eu sinto entre os aliados dele, as pessoas estão se ressentindo da falta da liderança dele para tentar se organizar ao governo eleito, né? O Lula parece que já assumiu, ele já está pautando a agenda legislativa, já está discutindo de um tudo ali em Brasília, e a oposição fica um pouco, o que não, já é oposição, né? Ainda é governo e eu já estou tratando eles aqui como oposição, mas fica um pouco desorganizada. Então, falta ali um pouco da figura dele. Também tem um desconforto muito grande dentro do próprio partido, do PL, com a multa que foi estabelecida pelo Alexandre de Moraes, pelo ministro Alexandre de Moraes, com o bloqueio dos recursos. Isso estava caindo muito na conta do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele fustigou muito o Valdemar da Costa Neto para que ele entrasse no STF, no TSE, perdão, para que ele questionasse. E acabou não dando certo, né? Aliás, deu tudo errado. Então, ele foi tendo um abandono contínuo ali, de mais e mais aliados. E mesmo aquelas pessoas muito próximas ali do PL, eu acho que ele ainda tem pessoas ali com ele, pessoas que ainda vão por esse mesmo discurso de que houve algum erro nas eleições, mas esse discurso está se esvaziando muito. Então, a gente precisa enxergar, tentar ver a partir do dia 1º de janeiro como que vai ser a movimentação de Jair Bolsonaro para entender a dinâmica dele, como que ele vai se firmar como figura política, porque ele teve muitos e muitos votos, não dá para ignorar isso. São 49% dos brasileiros que votaram por ele, e a partir do dia 1º de janeiro ele consegue, se quiser, abandonar esse discurso golpista. O outro governo já está empossado. E aí pode, sim, mobilizar a sua base de uma forma mais radical como oposição ao governo eleito. Será que ele vai conseguir angariar apoio a partir daí? Você tem novas lideranças que vão surgindo, os governadores eleitos, uma outra direita que vai se organizando. É difícil agora, ele nessa posição fragilizada, a gente decretar o fim dessa figura política ou a persistência dela. Eu acho que vai ser preciso tempo para a gente conseguir enxergar isso. Agora, Vila, o Calijão até citou o problema na perna do Jair Bolsonaro, que demorou a ser divulgado, né? Sim. E a Raquel está falando da fragilidade, mas não é só pelo problema na perna que ele está calado, porque ele compareceu em eventos, ele poderia ter dado discurso e ele escolheu ficar nessa maneira. E a Raquel está apontando que ele poderia estar governando, quer dizer, trabalhando mais, a gente vê a agenda dele, tem poucos compromissos. Não seria o caso de, então, passar atribuições ao vice-presidente da República? Quer dizer, como é que fica esse último mês? Bem, em tese sim, mas não com o Bolsonaro. A grande questão é que, se você olhar os 4 anos de agenda presidencial, e eu costumo examinar desde o começo do século XXI as agendas presidenciais, ele trabalhou muito pouco, muito pouco. Em certo momento, ele abandonava o trabalho às sextas-feiras, muito antes do processo eleitoral. Quando começa o processo eleitoral, aí ele quase que deixa de trabalhar. Agora, mais recentemente, no mês de outubro, então, aí ele não trabalhou. E aí, chegou no dia 30, vem o segundo turno, dali para frente, a agenda presidencial, ela está sempre vazia. Isso quando o país está recheado de problemas, inclusive em estados em que ele venceu. Por exemplo, o Sul, a região Sul, chovendo, uma tragédia dos diabos. Cadê o presidente da República? Ô, Felipe, cadê os ministros? Onde estão os ministros de Estado? Reuniões? A sua gestão não terminou. Ele poderia, claro, em tese, renunciar à presidência, falar, olha, então, abandona a presidência, assume o vice, tal qual manda a Constituição, mas não é um caso. Então, é uma liderança tão sui generis e de um momento histórico tão fora da curva da história brasileira, que ele, ao sair da presidência da República, ele não terá um mandato parlamentar. O Mourão vai ter mandato parlamentar, outras lideranças do chamado Centrão, todos com liderança parlamentar ou sob a presidência dos seus partidos políticos. Em suma, todo mundo vai estar situado politicamente. Quem não vai ter uma posição? Ele. E vale destacar, por fim, os 49% de votos não foram dele, foram os votos contra o PT.
Essa eleição, em grande parte, ela não foi um plebiscito do governo Bolsonaro, foi um plebiscito dos cerca de 14 anos do governo do PT, das duas presidências Lula e 1,5 Dilma, né? Ou seja, grande parte da ampla maioria daqueles votos não são daqueles extremistas que querem rasgar a Constituição, querem dizer que teve fraude nas eleições ou algo parecido. A questão que se coloca é quem é que vai herdar esse enorme contingente de votos. Dificilmente será ele, Felipe, inclusive porque ele nunca teve tradição, em 28 anos de vida parlamentar em Brasília, de liderar coisa alguma. Eu me lembro do Vila, você falou, analisando a agenda do então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Deu uma confusão. Então, analisa a agenda aí de trabalho de todo mundo, de todos os lados. Calejão, algum complemento sobre esse posicionamento do Jair Bolsonaro nesse momento? Eu acho que foi extremamente equivocado, a meu ver, Felipe. Veja, enquanto estadista, você cabe num jogo republicano-democrático reconhecer imediatamente a tua derrota. Reconhecer a derrota não significa fraqueza. Muito pelo contrário. Reconhecer a derrota significa que você demonstra grandeza, que você é capaz de efetivamente entender como é que funciona uma república e teria sido, a meu ver, benéfico para ele. Ele teria, de muitas maneiras, se saído muito melhor do que ele se sai, tentando agudizar o nosso processo democrático, tentando dizer que o processo foi ilegítimo, se mantendo fiel a uma estratégia, por exemplo, trumpista, seguindo, inclusive, ao que tudo indica, orientações nesse sentido, e isso tem um custo político. Então, a meu ver, ele erra nessa medida. Como o professor Vila muito bem falou, não poderia fazer diferente dado a forma como ele atuou durante os 4 anos de governo. E existem outros exemplos, só para resumir a minha fala aqui, de pessoas que se comportaram como estadistas. O Fernando Haddad, a despeito de divergências, de críticas que possam ser feitas à figura do Haddad ou ao PT, disputou com o Tarcísio de Freitas e reconheceu, Felipe. Imediatamente, ele vem a público e diz, a eleição acabou, eu perdi, vou me colocar na oposição de forma a contribuir criticamente, parabéns para o Tarcísio de Freitas. E está batalhando por uma vaga no governo eleito, né? Exato, então assim, cabe, e isso tudo é muito pertinente do jogo político e de fazer política. Então me parece que você perde na medida em que você começa a contestar a democracia brasileira, você perde a possibilidade de se organizar politicamente, a regimentar os seus quadros, e o Bolsonaro, em alguma medida, está enfrentando as consequências disso também. A gente viu, inclusive, a declaração do Hamilton Mourão, dizendo até que deveriam ter protestado antes contra, enfim, as etapas do processo que resultou na soltura do Lula, mas que agora o resultado é esse mesmo, o Lula derrotou o Jair Bolsonaro, preciso aceitar isso e seguir em frente. Mas tem núcleos ali bolsonaristas que ainda não estão com essa pegada.